Salve pessoas, como é que vocês? Cara, começando mais um vídeo no canal Tom Motivacional, sejam todos muito bem-vindos. Pessoas, eu tava com uma ideia de vídeo em mente, da parte 2 de um tema que eu já tinha trago aqui pro canal. Só que quando cheguei ali na frente, ali ó, mais ou menos ó, lá na frente, pensei em outro tema. Então vamos ver o que é que sai, né? Eu, eu tinha falado sobre isso de forma meio que, não superficial, mas como não era o foco. Lá no quadro Matuto Motovlog, no canal principal, eu falei sobre isso. E eu acho que, vamos ver o que é que sai, né? Acho que vai dar certo trazer pra cá. Pessoas, muitas das vezes, assim, não é pouco, mas muitas das vezes mesmo, a gente tem vontade, a gente tem desejo, a gente tem aquela vontade que acaba ficando oculta, acaba sendo ofuscada, acaba sendo deixada de lado por conta do julgamento das pessoas. A gente tem medo do julgamento alheio, a gente tem medo do, do que as pessoas vão pensar, ou vão achar, ou vão dizer, ou vão deixar de pensar, deixar de dizer, enfim. Cara, a gente tem essas vontades, e eu vou falar com propriedade, gente, porque eu era um cara que eu hoje posso dizer com orgulho, tá? Hoje eu posso dizer com orgulho. Hoje eu faço o que eu tenho vontade, me dá na telha. Se eu tiver vontade de sair por aí, sei lá, sem roupa eu vou sair, entendeu? Assim, tipo, vocês entenderam, né? No sentido literal, mas se eu tiver vontade de fazer alguma coisa, eu vou sair sem ter medo do julgamento das pessoas. Agora tem gente que passa a vida toda e acaba deixando isso de lado. E eu era um cara que eu fazia tudo pelos outros, né? Não era por mim. Eu tinha medo. Se eu fizesse alguma coisa por mim, como eu sofri muito bullying no, no, no colégio, eu tinha essa trava, né? Essa forma de autodefesa, de recuar. Eu lembro como se fosse ontem, cara, no colégio, por exemplo. Um exemplo, se eu tivesse com um boné, achei bonito esse boné, que é um boné, por exemplo, era que meu pai, achei um boné, minha avó achou um boné que era do meu pai, que ele usava na adolescência, achei legal, ela foi, deu pra mim o boné, eu fui, usei, eu usava no colégio e tal, chegava lá, o pessoal olhava com maus olhos o boné, disse, meu Deus, esse boné é feio, boné é velho, boné é ridículo, né, tirava o boné e escondia na bolsa, tá lá com o cabelo, né, um corte de cabelo, né, cortava o cabelo. Eu nunca fui de ter um corte extravagante, até porque naquele tempo tinha muito bullying no geral, para todas as pessoas, né? Que em relação a corte de cabelo e tal, tinha que seguir um padrão, porque quem não seguisse sofria muito bullying. Hoje é diferente, bem diferente, né? E enfim, se eu cortasse o cabelo, eu lembro muito bem, isso não é exemplo, tá? Isso aí realmente aconteceu. Cortei o cabelo, vocês veem o nível de bullying, né? Uma forma que os outros cortavam, tá? Só que eu não cortava. Era, era o degradê, tava surgindo na época, só que eu mandei subir mais aqui. Ficar aqui, ó, em cima. Hoje é normal, né? É um estilo meio que militar. Tinha na época, só que não era comum aqui na região. Nossa, meu Deus, eu sofri tanto bullying, porque tinha gente com esse corte de cabelo exatamente igual, só que eu ia, a pessoa mesmo com esse corte tava lá tirando onda comigo, tava lá, desculpa aí gente, é porque tinha um muriçoca aqui mordendo. A pessoa mesmo com corte de cabelo zoando eu, zoando a mim, tirando onda comigo. Sei que eu passei um tempo indo só de boné e não tirava esse boné por nada. Na sala a professora, Tomás, tira o boné, não sei o que. Aí minha mãe teve que ir no colégio explicar a situação. E a professora ficou muito chateada, mas infelizmente sabia, porque ela via como era, como é que eu sofria o bullying, né? E deixou usar o boné dentro da sala. Nunca mais eu tinha cortado o cabelo até então. Até então, né? Depois eu virei a chave. E eu tive essa retração por muitos anos. Eu tive esse medo do julgamento alheio porque eu sofri. Agora tem gente que não faz por medo de sofrer, de passar exatamente isso que eu passei, né? Tem gente que tem medo de fazer as coisas, né? Tem uma vontade, um desejo de fazer uma certa coisa, mas não vai com medo do julgamento, né? Eu vou citar um exemplo, tá? O quadro Matuto Motovlog,
é uma coisa que, é um quadro que fez sucesso com alguns amigos meus, sabe? Caramba, velho, porque assim, eu simplesmente, depois de um tempo, eu falei a vocês a minha história, né? Depois que eu fui pro supermercado, eu perdi totalmente a minha liberdade e tal. Aí eu comecei a reparar, né, na beleza das coisas. Depois que eu saí de lá, né, de sair andando de moto aí, por aí e tal, só para respirar, só para curtir a paisagem. Até hoje, ainda vai fazer uns 3 ou 4 anos que eu saí do supermercado, até hoje, toda viagem que eu vou fazer, eu tô olhando os detalhes, eu tô olhando, vendo tudo, as pessoas, tudo. Isso é maravilhoso. E gosto muito às vezes de sair sem destino. E o pessoal da minha família repudia muito isso, porque não tem lógica você sair de moto, gastar gasolina à toa, né? Gastar a moto, desgastar a moto à toa, isso não existe. Eles condenam muito isso, até hoje, né? E às vezes quando eu era pequeno, eu tinha vontade também de sair de moto, de bicicleta, tinha vontade de sair de bicicleta, só que muitas das vezes eles não deixavam, porque assim, tu vai pra onde de bicicleta? Não, vou dar uma... Oxê, quem já viu dar uma volta? Isso não existe não, pai, vai gastar... Não, pode ficar saindo não, sem motivo não. Eu lembro, nossa, eu lembro como se fosse ontem. Ficar saindo e acabar ficando com esse desejo meu reprimido, né? E quando eu tive a minha liberdade, a minha primeira moto, eu comecei a sair, né? A minha popzinha, comecei a sair, comecei a sofrer muito aqui em casa, porque não vinha muita necessidade de ficar gastando gasolina, saindo, gastando, enfim. Mas eu deixei de lado e comecei a sair. E o quadro Matuto Motovlog veio justamente disso. Eu queria sair com a minha Bros, tive a Bros, né? Eu queria ter a Bros para fazer trilha e tal. Isso aqui sair é uma visão muitas das vezes meio que preconceituosa da minha família, ficar saindo aqui, enfim. Eu saí com a minha moto e aí vou gravar. Eu vou gravar, vou mostrar como é que é as coisas aqui e tal. Porque tem cantos aqui da região que eu nunca tinha ido na minha vida, sabe? Que eu nunca tinha ido na minha vida, tipo, locais dali, daquele lado ali que eu nunca fui. Eu vou conhecer, agora eu vou. Não tem que me empatar, eu vou, né? E eu vou conhecer junto com as pessoas, com a galera que me acompanha no canal. Aí surgiu o quadro Matuto Motovlog, né? Então, no quadro eu fui falar justamente sobre isso. Cara, eu tô fazendo isso aqui agora, se você tiver vontade, cara, não precisa você ter medo do julgamento das pessoas e tal. Ninguém vai parar pra perguntar, tu tá indo aonde? Ninguém vai parar pra perguntar, tu tá indo aonde? Ah, tô indo dar uma volta de moto. Oxi, pronto, agora deu isso. Ninguém vai fazer isso, cara. Ninguém vai fazer isso. Se você tá com vontade, pega a moto, vai, sai. Olha, eu gosto muito de fazer trilha. Que era meu sonho fazer trilha de moto. Se tiver chovendo, cara, tiver chovendo, meu Deus, eu boto a capa. Eu já fico me coçando, eu boto a capa e sai pra ir na meio da lama. Eu vou me aventurar, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que se eu não fizesse, se eu só seguisse um sistema, né? Um sistema que foi imposto pra mim, como a maioria das pessoas, eu acho que lá na frente eu iria querer fazer, iria estar com esse desejo reprimido dentro de mim e nunca poderia fazer, né? Porque já tinha todo um sistema que eu estava habituado, as pessoas, enfim, não ia conseguir mais fazer. Questão, sei lá, questão de idade, limitação física, não sei, só quem sabe é Deus. Eu nunca mais ia me perdoar, cara. Nunca mais ia me perdoar. Então, se eu tô com vontade de fazer alguma coisa, de ir para um certo lugar, mesmo que não tenha lógica, sentido para as outras pessoas, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Se você tá com essa vontade, eu aconselho vocês, eu peço, eu imploro a vocês. Vai, cara. O quadro Matuto Motovlog, eu gravei em um local lá em Bustanã, que eram umas pedras que eu ficava olhando lá. Era um local que é como se fosse em cima de uma grande rocha, que é onde é o açude Bustanã. E eu sempre tive aquilo, cara, se eu tivesse moto, eu iria pra lá. Lembro também, o vídeo vai ficar um pouco longo hoje, tá? Peço perdão pra vocês. Lembro também que eu fui uma vez quando eu era pequenininho, eu fui levar um boi que foi vendido do meu tio. Acho que eu tinha uns 11, 12 anos de idade. Fui de bicicleta e ele foi levando o boi, ele me chamou pra ir lá e tal. Aí eu fui de bicicleta, a gente passou por essa grande pedra lá. E nossa, eu fiquei muitos anos lá martelando, porque assim, eu vi toda aquela região e tal. Meu Deus, se eu tivesse uma moto era massa colocar aqui. E fiquei com isso na minha cabeça, né, velho? Tinha lá as poças de água e eu vontade de passar e tal. Aí meu tio, vai passar por cima d'água, pai, fresca? Pode não, pai, pode não.
E eu ficava, nossa, velho, por que não pode, né? Mas é errado, né? Como é errado, eu não vou fazer isso. E eu fiquei com aquilo na minha mente, dos 12 até os 25 anos, quando eu fui um local lá perto novamente. E disse, caraca, velho, olha só. Era 26, acho que era 26 anos. Ah, cara, olha só, tá? Eu passei lá perto e lembrei justamente desse episódio. Lembrei desse episódio, onde eu passei lá, com meu tio passou por lá com o boi e tal. E eu passei de bicicleta. Mas, cara, e se agora eu fosse? Eu tenho a minha moto, eu tenho tempo. Isso foi assim que eu saí do supermercado. Tenho moto, tenho tempo, tenho vontade, disposição, tenho saúde. Vamos embora. Vamos. Não sabia nem como é que fazia pra ir pra lá. Eu fui. Gravando. Eu disse, pô, velho, eu vou parar ali. Eu vou lá dentro. Eu não sei como, mas eu vou lá dentro. E tá tudo no canal, tá? Tá tudo no canal. Procura lá na playlist lá, Matuto Motovlog. A thumbnail é de uns cavalos que tá lá. A capa do vídeo é dos cavalos. Passei por esses cavalos. E cheguei ali e perguntei, fui rodeando e tal, tinha um senhor lá, disse, ô, meu irmão, tem acesso pra cá e tal? Tem, você vá pra ali, enrola ali e tal. Aí eu fui, né? Aí consegui chegar. Nossa, a sensação que eu tive, foi uma sensação tão top, cara. Meu Deus, eu não acredito nem que eu tô aqui. Uma coisa tão ridícula pra maioria das pessoas, né? Pra mim foi tão especial por conta de tudo isso que eu passei, né? Que eu falei agora pra vocês. Nossa, velho, que eu tô aqui. Enfim, eu vou dar uma explorada, eu vou dar uma olhada aqui. Vou dar uma explorada. E eu com a moto, né? Passei lá e de vez em quando eu vou lá. Fui lá e tal. Aí pra poder fazer o marketing do vídeo, né? Comecei a postar prints e tal no Instagram, cortes e tal do vídeo. E pra minha surpresa, uma pessoa que tinha esse mesmo sentimento que eu tinha. Mas ele tinha o mesmo sentimento que eu tinha. E ele foi e mandou pra mim, né? Ele tirou uma foto lá com a moto no mesmo canto onde eu tirei. Ele disse, olha cara, eu vim pra cá também que eu assisti teu vídeo, ó. Eu tava com muita vontade de ir lá. E fui, eu vi o acesso, como é que tu fazia pra ir pra lá, eu fui. E olha só, a gente incentivou uma pessoa que tinha o mesmo sentimento reprimido. Que coisa foda, né, velho? Que coisa massa. Então, dito isso, gente, se você tá com vontade, torna a dizer, sendo repetitivo, se você tá com vontade de fazer algo, de ir pra um certo lugar, vai, cara, porque assim, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se você vai estar bem, você não sabe se você tá bem fisicamente, você não sabe se você vai ter tempo, você não sabe se você vai ter tempo, não sabe se você vai estar com saúde, como é que vai estar sua agenda, enfim, vai, meu irmão, vai, pega a moto, sai pra ir sem destino, né? Tá com aquela vontade de fazer aquele corte de cabelo, faz, enquanto você ainda tem cabelo, faz, né? Tá com vontade de vestir aquela roupa, de usar aquele boné, use, tá bom? Não tem medo, até porque hoje está até mais fácil. Você pode ser diferente das outras pessoas sem ter medo do julgamento, né? Pode até ter, mas hoje está mais fácil. Né? Hoje está mais fácil você ter um livre-arbítrio, de fato. Tá bom? Então esse é o conselho que eu dou hoje para você, tá bom? Não deixa para amanhã não. Vai fazer enquanto ainda é tempo. Nunca se sabe o dia de amanhã. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Mas é isso, ó. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!